Bom dia, esse é o seu projeto devocional Comece Bem o Seu Dia. Projeto devocional de segunda a sexta, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para a sua vida aqui nesse canal, a Igreja para Sempre, a nossa família para sempre, para a sua casa. E eu quero deixar nessa manhã para você, vou falar sobre métodos. Essa manhã, a nossa devocional é métodos. Métodos para realizar algo, para ter algo, para alcançar algo, métodos. Você sabia que existe um método para tudo na vida? Você pode estabelecer um método, você pode estabelecer uma meta, você pode estabelecer, mas você vai sempre trilhar no caminho de métodos. Método de ensino de um professor, método de compra que você vai alcançar uma compra, métodos, algum método. Um método de um emagrecimento, um método para tudo, método para engordar, método, tudo existe um meio de um método. E você sabe que na Bíblia existem alguns exemplos de pessoas que, ao invés de executar o método da maneira certa, executaram o método da maneira errada? Você sabe que existem alguns resultados bíblicos que as pessoas talvez não alcançaram porque não obteram um método correto para poder executar aquilo que estava sendo feito? Métodos, meu querido, é muito importante você respeitar alguns métodos, algumas etapas. Então eu quero falar com você aqui hoje sobre métodos. Meu querido, já vou pedir para você curtir esse vídeo. Curta esse vídeo. Pastor Jéssica, por que você está falando sobre curtir? Porque, amado, o curtir esse vídeo, isso faz que a ferramenta YouTube, esse canal de transmissão, ele recomende o vídeo para mais pessoas. Então, mais pessoas, através do seu curtir aqui, vai ser abençoado por essa palavra. Ponto. Quero falar com você sobre métodos. Você sabia que Deus chamou Abraão para sair? Lembra? Que Deus vai até Abraão, Abraão está dentro da sua tenda, e Deus vai até Abraão, vira e fala: Abraão, sai da tua tenda, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Essa é a fala de Deus para Abraão. A fala de Deus para Abraão é que Abraão saísse do meio da sua parentela e fosse para um lugar. Deus chamou Abraão para sair. Deus chamou Abraão para sair ali e levar ali no máximo sua esposa, sua família que estava ali do seu lado, os mais próximos, aqueles sangues mais próximos. Você sabe o que Abraão fez que Deus não mandou? Abraão levou Ló. Olha que coisa séria, amado. Você sabia que uma companhia errada pode complicar todo o resultado de uma ação que você está fazendo? Você sabia que uma pessoa errada dentro de uma equipe complica todo o alvo daquilo que foi pré-estabelecido dizendo ou falando sobre método? Você sabia que existem pessoas complicadíssimas que comprometem métodos que nós pré-estabelecemos para alguma ação que nós vamos fazer? Lembra aquela festa que você organizava? Ah, vamos fazer uma festa. E aí você monta todo um cronograma, todo um método para fazer a festa. Você vai levar isso, você vai levar aquilo. E você vai fazer. Sempre tem uma pessoa questionadora. Mas não é o questionadora para o bem, é o questionadora que gosta de questionar. Porque a pessoa que questiona para o bem, a gente ouve e está tudo certo. A gente reorganizar o projeto, o método e fazer como aquela pessoa falou, se a maneira que aquela pessoa falou for a melhor. Agora, Deus chamou Abraão para sair. Abraão foi e levou a Ló. Não precisava. Não era para levar a Ló. Olha só como uma coisa complica toda um método. Uma outra pessoa também que complicou algo que Deus falou, Moisés. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Lembra quando Deus falou assim: ó, o povo está com sede, o que eu faço? Pede para a rocha, fale com a rocha. Sabe o método errado que Moisés fez? Ao invés dele falar com a rocha, como foi estabelecido no método de Deus, Moisés vai e bate na rocha com o seu cajado. Amado, existe todo um resultado
pensado em Deus, porque a Bíblia diz, meu apóstolo Paulo Henrique ministrou agora esse domingo, dizendo que todos os seus dias já foram escritos. Meu querido, existe uma fala de Deus sobre a sua vida que nós não podemos alterar, mudar, adaptar. Sempre o meu apóstolo Paulo Henrique me fala, sempre ele me fala. Não adapte falas. O que a Bíblia fala, meu querido, a gente precisa somente obedecer. Quer ter resultado na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Assim você vai alcançar resultados favoráveis. Uma outra situação que Deus mandou que Jonas fosse até Nínive. Nós estamos falando aqui sobre métodos e métodos errados. Pessoas a qual Deus emite uma fala, emite uma ordem, emite um comunicado e a pessoa faz totalmente o contrário. E pior, eu quero que você pense nisso. E pior, pessoas que Deus nem falou nada. Isso é sério, meu querido. Isso é sério. Nós não estamos brincando de evangelho de Deus aqui, o evangelho do Senhor aqui. Você sabia que existem pessoas que se dão mal no meio do método porque Deus não falou nada. Deus não falou para fazer. Mas eu tenho um dom para fazer, mas eu tenho facilidade, mas eu tenho... Mas Deus mandou você fazer isso? Realmente Deus falou com clareza no seu coração? Sabe por quê, meu querido? Aquilo que Deus coloca para você fazer, não existe peso nisso. É sério, não existe peso nisso. Se foi Deus que te colocou para fazer, amado, se foi Deus que te colocou para fazer, é segunda-feira, não existe peso. É terça-feira, não existe peso. É quarta-feira, não existe peso. O que Deus colocou no seu coração, amado, Deus já colocou dentro de você todas as ferramentas que você precisa para executar esse método. Pense nisso. Tem pessoas executando situações que Deus não mandou fazer, por isso existe peso. Por isso existe peso em cima disso. Por que nós olhamos para tais pessoas e nós falamos assim, nossa, por que aquela pessoa faz... Nossa, aquela pessoa está envolvida, aquelas pessoas estão envolvidas. Amado, é um chamado. É um chamado. E quando Deus faz você entender o seu chamado, não existe peso. Deus mandou que Jonas fosse até Nínive, correto? Você acha que Jonas, olhando biblicamente, você que não conhece o contexto bíblico, será que Jonas ele obedeceu na íntegra a palavra de Deus? Será que Jonas não fez como eu e como você às vezes faz, adaptando aquilo que Deus já falou para você fazer? Meu querido, isso é seríssimo. Métodos, eu estou falando aqui sobre métodos. Métodos, meu querido, não existe você fazer um método diferente em que o médico já pré-estabeleceu para você. Um método diz que o médico fala para você fazer o exame, que você vai ter que fazer uma cirurgia, que você vai ter que tomar um remédio pré-operatório, que você vai ter que fazer algo de preparar. Aí o que você faz? Você faz do seu jeito, vai dar certo? A probabilidade de dar errado é muito grande. Deixa eu te falar, Jonas, ele não fez como Deus mandou. Deus mandou que ele fosse até Nínive. Jonas fez o quê? Nínive tem homens grandes, homens bárbaros, homens cruéis. Eu não vou para Nínive, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pregar a palavra de Deus, mas só que eu vou lá para Tarsis. Meu querido, Deus não te chamou para ir para Tarsis, Deus te chamou para ir para Nínive. E quando Deus te mandou para Nínive, Deus já colocou tudo dentro de você, tudo que você precisa como ferramenta para que você exerça a vontade de Deus. Está aqui uma resposta muito clara para pessoas que começam um ministério e depois começam a achar que o ministério está pesado. Será que foi Deus que falou ou você que acha que Deus que falou com você? Pense nisso. Deus mandou entrar na terra dos hebreus, não é isso? Deus mandou eles entrar na terra dos hebreus. Só que eles desobedeceram. Mas eles decidiram ir. Sabe quando Deus manda o povo caminhar ali com Moisés? E o povo vai caminhando, o povo vai andando. E o povo, diz a palavra de Deus, que durante 40 anos, uma caminhada que era para ser feita em muito menos, 40 dias. Agora eles andam, murmurando, reclamando.
lembrando das coisas que eles viviam no Egito. Você acha que existe uma obediência nisso? Meu querido, o método que Deus pré-estabelece, ele é também, ele é também como você vai chegar nesse resultado. Ele é também para você o tempo em que você vai chegar no resultado. Tudo tem seu tempo determinado. Não é isso que diz Eclesiastes 3:1? Tudo tem o tempo determinado debaixo dos céus. Existe tempo para morrer, tempo para viver. Existe um tempo para tudo, meu querido. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Sabe que existe um tempo para você ouvir aquilo que Deus falou? Existe também um tempo para você executar aquilo que Deus falou? Você sabe que existem pessoas que já passou do tempo para executar aquilo que Deus falou, o método que Deus te colocou e você não consegue? A obediência deve ser feita num tempo certo, do jeito certo, com as pessoas certas. Você sabe que o seu resultado está totalmente ligado às pessoas que estão ao lado de você? É sério isso, meu querido. Você está tendo sucesso no seu ministério, no seu trabalho, resultado na sua equipe da empresa, porque você escolheu as pessoas certas. E quando alguma pessoa sai fora ali do contexto, você consegue trazer e com entendimento você traz ela para aquilo que você quer. Mas você sabe também que o resultado negativo na sua vida é também porque existem pessoas erradas do seu lado? Você sabe que nós insistimos em colocar pessoas no nosso ombro e levar pessoas que elas não estão dentro do propósito? Você sabe que isso é real e verdadeiro? O seu resultado está ligado, amado, às pessoas que também estão do seu lado. Então as pessoas, existe o jeito certo, existe o tempo certo, existe o jeito certo e existe as pessoas certas. Tudo isso condensado te leva à direção certa. Então quando você tem uma direção certa, Deus não exige a perfeição, mas Ele não compactua com o seu erro. Sabia isso? Sabia disso? Deus, ele não exige uma perfeição. Nossa, Deus veio atrás dos perfeitos. Pelo contrário, Deus veio atrás dos que estão doentes. A Bíblia fala que ele usa os que não são para confundir os que são. Mas Deus, ele não compactua com o erro. Meu querido, você aceita o modo de Deus. Ou você aceita o modo de Deus, ou inevitavelmente estará agindo de maneira errada. Não espere que Deus abençoe aquilo que foi feito de modo ou de forma errada. Não espere. Que você seja abençoado por essa palavra. Não saia antes de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde e uma ótima, excelente noite. Que Deus abençoe você poderosamente em Cristo Jesus. Amém.